Retornando o nosso Inova Day de hoje, nós queremos divulgar o 5º Prêmio CET de Educação de Trânsito, que vocês poderão ter mais informações acessando o site www.cetsp.com.br. São 12 categorias e vocês poderão, são 3 premiações em dinheiro e está aberto. As inscrições começaram dia 17 de abril, vão até 19 de junho de 2013 e a CET espera a participação de todos, ok? Passamos agora a palavra ao Eduard Gert para que dê início ao nosso talk show. Obrigada. Muito obrigado. Nathalie, muito obrigado aí pela tua palestra. Eu sei que você está bem cansada aí pelo tempo de voo que você teve essa madrugada, né? Mas assim, mesmo assim foi uma palestra muito legal. Acho que valeu todo o estresse aí que a gente passou essa semana aí. Foi muito bom, né? Mauro, muito obrigado também pela tua palestra. Achei você um provocador de primeira, né? Ou seja, e corintiano também, né? Bom, essa segunda parte do Inova Day a gente dedica para uma conversa e para abrir para questões para o auditório e para a internet. Eu queria saber se tem alguma questão a ser apresentada pela plateia. Bom, elas vão surgir ao longo do tempo. Eu tenho algumas questões que já chegaram pela web. Uma delas é uma questão para ambos os palestrantes. É da Fabiana Gustiquen, que pergunta como introduzir uma cultura da felicidade na estrutura governamental, sendo que o conceito de serviço público é voltado ao bem comum, entendido como a sociedade, e esta, por sua vez, enxerga o servidor público como seu empregado. Já que sempre ouvimos afirmações como meu imposto paga o seu salário e qualquer benefício que o servidor receba é visto como desperdício do dinheiro público. Eu respondo? Provoque. Nossa Senhora. Essa pergunta não é fácil e não é difícil. Eu tenho trabalhado e trabalhei também já no serviço público. Eu abandonei o serviço público porque eu tive um sonho. Na verdade, acho que eu sonho o dia todo. Eu trabalhava no governo Montoro em 1982, muitos não eram nascidos, e eu abandonei para ser o coordenador nacional do primeiro movimento de massas no Brasil. Eu fui o coordenador nacional de comunicação das diretas, CHA, que foi o maior movimento popular já acontecido no Brasil. Foi muito maior, inclusive, do que o movimento que deu origem à saída do Collor. E eu sempre corri, eu sempre fui ativista. E eu sempre acreditei que é possível acontecer a mudança, e a mudança acontece a partir de ações como essa. O Inova Day é um processo de mudança. É um processo de plantar um vírus dentro do governo e espalhar esse vírus de tal forma que ele se torne tão contagioso que as ideias colocadas aqui se tornem realidade. Transformar sonho em realidade, eu estive em Brasília semana passada e apresentei para o Ministério das Cidades e para vários ministérios, todos querem usar. Todo mundo quer criar uma plataforma para saber como está o meio ambiente, eu quero saber como está a segurança, eu quero saber como está a saúde. E nós vamos implantar em todos os governos, independente de partido político. Me perguntaram agora como que eu entro, e como eu participo, e como eu faço a mudança. Simples. Entre na Apple Store, baixa o aplicativo. Você já baixou, né? Eu já sei onde ela está, ela já pode começar a participar ativamente dessa mudança. A partir de maio, final de maio, nós vamos ter o apoio, eu não posso ainda dizer, nós estamos com o Facebook no mundo todo, mas no Brasil, especialmente, nós estaremos com um grande portal. E com esse grande portal, nós vamos fazer essa difusão nas 5.387 municípios brasileiros. E, a partir daí, nós acreditamos que inicia um processo de mudança. Vai acontecer rapidamente? Não. Mas eu tenho certeza que a mudança acontece antes da minha morte. Eu vou morrer aos 100 anos. Tem 40 anos para fazer mudança. Nós vamos fazer. Eu vou ver meus netos viverem num país onde o poder público
possa ser um exemplo e a gente quebrar o paradigma que ele é ineficiente. Sabe por quê? Não é porque eles vão melhorar, é porque nós vamos fazer com que ele mude. Agora, eu vi algumas coisas. A gente vai nos organismos estatais, todo mundo fala, não, esse é preguiçoso, esse é isso. Não é nada disso. O serviço público brasileiro é de qualidade. O problema é a gente melhorar e dar condições e exigir que ele melhore ainda mais. E nós vamos fazer isso. Felicidade pega. A gente espalhando essa ideia vai pegar. Obrigado. Nathalie, você quer complementar? Pode ser. Eu também fico pensando, desde que nos conhecemos e começamos a conversar, por que tem esse estigma? Por que não é algo de orgulho para as pessoas que trabalham no governo? Deveria ser algo de orgulho, e mais de nós deveríamos de saber as histórias dessas pessoas. Uma Google da vida, uma Facebook da vida, umas Apple da vida, elas ficam famosas não só pela propaganda que elas fazem, mas pela propaganda que os próprios funcionários dessas empresas fazem. Cada um tem histórias muito legais, pessoais e dentro da empresa. E se talvez você começasse a gerar um movimento do legal que é trabalhar no governo, pelo impacto que pode ter nas pessoas, e compartilhar as histórias próprias do que tem significado esse trabalho para as pessoas que trabalham dentro, começar a mudar essa imagem que muitos jovens têm, que é ruim, porque eu acho que é igual de legal como trabalhar numa empresa. Tem os seus processos e burocracias, mas cabe a cada um de nós criar o trabalho que a gente quer ter. Mesmo dentro de ambientes muito regulados, dá para criar, dá para ter felicidade e dá para contagiar os outros em cada momento. Legal. Mauro, eu estava olhando o My Fan City, baixei já, está no meu Quem mais iPhone. baixou aí? Opa, já está melhorando, vamos espalhar. E daí, assim, eu fiquei com uma dúvida quanto à viabilidade, quanto ao sucesso do projeto. Eu não vejo assim, o governo como parte integrante, mas como parte afetada. Em que momento você altera isso aí? Porque, assim, se o governo não participar e a comunidade começar a falar, começar a identificar problemas, e não houver o governo ouvindo, comentando, atuando, contribuindo, as pessoas vão começar a falar sozinhas e vão falar o seguinte: puxa, mas cadê a outra parte para conversar? Eu imagino que você esteja mexendo com algumas estratégias aí, você vai fazer uma mágica, vai tirar um coelho dessa cartola para fazer com que o governo interaja. E nem é uma questão exclusivamente de índice de uma avaliação do tipo Ibope, falando, olha, estou bem, eu estou mal, tal, mas é de realmente mudar a vida das pessoas, trabalhar em direção à felicidade mesmo. Como é que você está pensando isso aí? Ser feliz é muito simples. É muito simples. Ser feliz é muito simples. O duro é ser simples. Ou seja, e esse é o grande problema. A pergunta é extremamente interessante e não existe mudança que parte só de baixo para cima. Ela é importante para movimentar a sociedade. Nós temos falado com todas as entidades que possam vir a desempenhar um papel relevante para que os municípios, administrações regionais, entidades que queiram fazer o processo de mudança, recebam gratuitamente essa informação. Então, em primeiro lugar, eu acho que o nosso público tem administradores públicos, né? Eu queria falar com você que está assistindo, vocês que estão aqui. Nós estamos falando com os governadores dos estados, nós estamos falando com ministros, o processo é lento, o processo é muito lento. E, na verdade, isso não custa nada para o município. Nós vamos entregar esses dados para os municípios, para as entidades públicas, gratuitamente. A partir de 15 de maio, nós vamos começar a cadastrar. Você recebe uma senha e recebe toda essa informação. Não existe mudança ou revolução. Eu tinha até outro filminho para mostrar.
Não existe mudança ou revolução que se faça só de baixo para cima. De cima para baixo vai acontecer. Nós estamos falando, o Inova Day é algo relevante, mas nós vamos falar com a CETESB, Sabesp, Geraldo Alckmin, Eduardo Campos, isso não é mais governador, é só candidato. Anastasia, nós somos Dom Quixote falando com esses moinhos. Agora, a máquina, às vezes a gente tem que compreender os tempos. Os tempos são diferentes. A comunidade, ela começa lentamente e vai crescendo. O tempo do governo também é assim. Começa mais lentamente, mas vai aderir. Sabe por quê? Porque é de graça. Eu te dou informação de graça em tempo real de como está o seu desempenho em cada rua, em cada bairro, em cada lugar que você é importante e a sua ação de governo se faz relevante. Os governos vão entrar e, sem eles, não vai acontecer nada. Perfeito. A gente tem visto algumas iniciativas, se não me engano, a iniciativa de Recife. Álvaro, pelo amor de Deus, cadê o Álvaro? O Álvaro é a nossa memória aqui. Eu não lembro exatamente o nome do aplicativo. Colab. E que parece que ele não conseguiu se estabilizar, né? Olha, deixa eu te dizer o seguinte. Primeiro, só tem um jeito de dar certo. É você ter a certeza que vai dar certo. Eu tenho, em primeiro lugar. Segundo, essa história não começou agora, começou há 3 anos atrás. Nós estamos apresentando para as maiores cidades do mundo e vamos enviar esses dados gratuitamente. Nós temos o endorsement de entidades absolutamente relevantes, seja Banco Mundial, seja Fundação Getúlio Vargas. Nós temos independência e credibilidade e damos informação que não precisa do Ibope, nada contra. Mas nós damos essa informação em tempo real, inclusive como está a imagem rua a rua, bairro a bairro. Não tem governante que não queira saber como vai a sua imagem. Não tem administrador público que não queira saber como vai o seu trabalho. Não importa o tamanho do seu trabalho, naquele pequeno microcosmo que ele trabalha. Eu tenho certeza que essa adesão se fará importante. Por isso, até o final do mês, anunciaremos uma parceria estratégica com um dos maiores portais brasileiros, que será importante, porque o governante se movimenta também pelo que ele lê, não porque ele precisa. Se ele ler num determinado portal, a rua tal vai fazer uma revolução, no dia seguinte ele está consertando. Eu não quero isso. Então, vamos trabalhar com a imaginação. Por isso que, quando me falaram inovação e participação popular, é imaginação. A imaginação é fértil. Nós vamos fazer o governo participar. E mais, o governo não tem nada contra, ele não paga. Então, ele não vai ter nada contra. Fica tranquilo. E sabe, aqui eu já arrumei um ajudante para mim, e um participante, sabia? Você. Tá certo? E ele vai me ajudar. Vocês acham que ele vai me ajudar? Se ele não ajudar, ele não pode nem perguntar e criticar depois. Então, conto com a sua ajuda. E terá. Nathalie, essa questão da felicidade, essa questão de trazer esse novo clima para as organizações, e assim, as pessoas, se você olhar o tamanho desse auditório, o número de pessoas, o número de questões que estão surgindo pela internet, você vê que o tema é palpitante, é um tema que as pessoas estão preocupadas com isso. Mas tem a segunda questão, ou seja, saindo daqui, como é que a gente começa essa mudança? Como é que a gente transforma isso aí? Essa mudança também começa de dentro para fora. Como é que você vê isso aí? Sim, obrigada pela pergunta, Edvard. Porque me permite abordar um tema que eu acho muito importante. Começa da gente e da gente fazendo um inventário de quão abençoado a gente é, independentemente da situação que a gente esteja. A gente fica muito viciado, às vezes, reclamando, né? Eu tenho um exemplo que adoro dar, porque eu sou estrangeira aqui, tenho 9 anos morando aqui no Brasil, e eu adoro o transporte público. Adoro. E aqui, todos os brasileiros reclamam, ao menos aqueles de São Paulo que eu conheço, nossa, é terrível, é um horror.
Falo, vai ver o transporte público na Guatemala, vai ver na Sri Lanka, para ver se você sai vivo de um ônibus. Sério, é sério. Então, eu acho que vivimos numa cidade privilegiada, com todos os problemas que tem essa cidade. Eu estou ciente da violência e das outras coisas, mas tem lugares muito piores. Tem lugares com muito menores condições. Então, eu acho que começa daí. Da gente, primeiro, sentir um forte sentimento de gratidão. E a segunda coisa é que, independente da situação na que a gente esteja, sempre dá para ver o lado positivo ou o lado negativo. É a opção da gente, o lado que a gente vai ver. E uma vez que a gente começa a se acostumar e se habituar a ver mais o lado positivo, e aí pode parecer, sabe assim, venda, todos somos felizes. Não, não é felicidade falsa, é simplesmente ser grato, ser feliz com o que a gente tem. E sentir que a gente temos uma importância para podemos fazer uma diferença. Eu gostei muito do que o Mauro falou. As revoluções não começam com grandes projetos. Começam no dia a dia, nas nossas interações diárias, no nosso trabalho diário. Aí que começam as grandes coisas, né? E eu acho que é isso. Legal. Tem pergunta? Olá, alô, tá saindo? Eu sou a Bárbara. Primeiro eu queria começar com uma história e depois fazer uma pergunta, né? Eu sempre gostei muito de circo e de elefante. E eu sempre me perguntava, assim, como aquele animal enorme, super poderoso e forte, né, conseguia ficar preso apenas por uma corrente e uma estaca no chão. E aquilo me deixava, assim, sem palavras. Mas por quê, né? Ele consegue derrubar o circo inteiro se ele quiser. E aí me contaram a história de que, na verdade, eles fazem isso com um elefantinho bem pequenininho. Eles prendem o pé do elefante, e, é claro, ele não tem tanta força, e ele fica tentando lutar contra aquilo, e chega uma hora que ele desiste, ele fica frustrado, e ele sabe que, na verdade, ele é vencido por aquela estaca. Bom, e aí isso, para mim, tem tudo a ver com o poder da população e o governo. A população não tem essa consciência ainda de que ela realmente tem essa força, ela se sente frustrada e vê o governo como uma coisa isolada e protegida e que não quer ouvir, não quer saber, né, da opinião. E aí tem o caso da Islândia, né, que eles sentiram, né, toda a revolta dos interesses, digamos assim, do interesse público não estar sendo representado no governo, acabaram demitindo o governo, formaram uma Assembleia Popular, refizeram uma Constituição e mudaram toda a história. Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso e como fazer essa conscientização. Obrigada. Bom, eu também gosto de circo, e eu já vi que tem a parte de elefante com você, ela é mágica, e o circo está crescendo. Eu acho que eu sou palhaço. Então, o fato é o seguinte, o exemplo é interessante, mas é um exemplo que, às vezes, é negativo. Sabe por quê? Porque o elefante nunca mais sai daquela corrente. E eu acredito que nós vamos romper a corrente. E é para isso que nós estamos aqui. E como se rompe essa corrente? Pensando pequeno. Não tem outro jeito, a revolução começa na sua rua. Não adianta a gente querer mudar o mundo de uma vez. Aconteceram grandes movimentos, 68, em todas as ruas. Aconteceu a Primavera Árabe. Isso vai acontecer. Veja, por que dá certo a gripe? Gripe dá certo. Alguém tem dúvida que gripe pega? Eu estou gripado hoje. Eu vou espalhar para vocês, fica tranquilo. Agora, o fato é o seguinte, se junto com a gripe eu colocar felicidade, espalha mais rápido. Eu espalho duas coisas. Veja o seguinte, o trabalho da Nathalie, ela estava me contando que ela abriu um espaço que não é ocupado durante o dia. E é um espaço aberto para discussão. Quantos espaços abertos para discussão existem em São Paulo no dia de hoje? Existe em Caicó, existe em Londres e Manchester, em todas as cidades do mundo. O fato é que nós temos que trabalhar, em vez do não só o sonho coletivo, é o sonho individual. Nós temos que juntar os sonhos individuais. O sonho coletivo é muito difícil. Precisa ter uma causa, precisa ter uma grande causa. E nós temos essa grande causa, mas ela é difícil de ser espalhada, porque o vírus é um pouco mais lento. Começa na tua rua. Tenta fazer na tua rua. Como você faria? Me conta. É uma pergunta. Bom,
Eu começaria... Então, é o primeiro conselho da Nathalie, humor. Que é humor. Eu moro na verdade é Santa Cecília, mas é Higienópolis. E lá realmente as pessoas que só me dão bom dia são as babás, as empregadas e os porteiros e os seguranças. De resto, absolutamente ninguém fala. Eu vou na padaria, converso com todo mundo, mas as pessoas, os próprios moradores, não se olham, né? Parênteses. Segundo conselho, a arrogância. Não seja arrogância. Exatamente. Então, eu começo assim. Dentro do meu prédio, eu também participo, por exemplo, porque é uma comunidade, e eu também comecei participando para a gente ver quais são os interesses, porque estava extremamente desorganizado, muitas brigas, e a gente trocou o síndico, porque era um síndico que não estava ajudando, que também estava desviando um pouco a verba. E aí a gente fez um movimento e trocamos o síndico e estamos colocando isso tudo no lugar e todo mundo está mais feliz. As pessoas conversam, você viu aquilo. Então, claro, tem esse movimento pequeno. Faça o movimento seguinte, baixa a cabeça e me cumprimente. Lembra a foto que ela pôs do Obama? Sim. Eu fiquei absolutamente impressionado, achei brilhante. Eu já vou pôr na minha palestra falar que é minha. Não, eu vou mudar o mundo com os exemplos da Nathalie. Sim. Você vai mudar no mundo com o exemplo do elefante. Cada um tem um exemplo para dar para mudar o mundo. Vamos fazer isso. Agora, eu queria dar uma sugestão para você. Pode sentar, fica à vontade. É o seguinte, sinta-se em casa. Alguém tem mais alguma ideia para como mudar a rua? Mas eu te dou, você tem telefone, um iPhone? Começa a fazer isso. O Edward vai me ajudar com o governo de São Paulo. E o fato é o seguinte, você passa o que você acha que tem que mudar na sua rua e nós vamos mudar. Você tem alguma coisa? Por exemplo, o BNDES. O BNDES tem um trabalho muito grande junto às comunidades. Todo mundo fala que o BNDES só empresta dinheiro para grandes. Não é verdade. Tem centros de empreendedorismo, tem incentivo a startup. Você precisa de alguma coisa, você tem uma ideia, não tem? Eles têm dinheiro. Procura. Sabe qual é o problema? É assim que se trabalha. Falando. O combustível da felicidade só tem um. Qual é o combustível da felicidade? É a saliva. Fale com o outro, fala com o seu companheiro. Vamos fazer um exemplo? Todos vocês se conhecem? Não, então, poxa, se apresente para o vizinho do lado e pergunta o que ele faz. Tem um rapaz aqui que está em Sorocaba, fazendo um trabalho. Ele falou, me procurou que ele já está organizando 3 bairros. Tem 2 senhoras da CETESB. Cadê as senhoras da CETESB? Está lá. Ou seja, nós podemos fazer isso. É a crença. E use a saliva. A saliva é um grande combustível para a gente começar a se integrar com o vizinho ao lado. E aí nós vamos mudar. Conversa e informação. Não, desculpa. Mas é pergunta? É pergunta? Então vou complementar essa, porque aqui ouvindo várias coisas. Tem um cara muito visionário que criou uma escola em Dinamarca, Chaos Pilot. E ele deu uma palestra onde ele falou algo muito interessante da capacidade da gente escutar aquelas coisas muito profundas que estão acontecendo, movimentos sociais. E já tem várias coisas que estão surgindo aqui. Por exemplo, circo. Agora virou moda. As escolas mais futurísticas, inovadoras, todas têm circo, né? Eu tenho amiga muito querida que deixou Google para virar palhaço. Então, você vê um reflexo de uma necessidade que está permeando a sociedade toda. O fenômeno do TED, o fenômeno do Pinterest, coisas do coração, coisas de felicidade. Então, está sendo todo muito claro, sabe? Tem uma carência enorme por felicidade, tem. O trajeto que fizemos até agora deu muito resultado para algumas coisas, mas para outras não. E aí, no exemplo da rua, nossa, eu vi algo sensacional em São Francisco. Eu ando muito pela rua e sou apaixonada pelas surpresas da rua. E lá, a mulher onde eu fiquei, sabe esses postes de eletricidade? Eu acho que aqui são de cimento, mas lá ainda tem de madeira. O que ela fez? Com tudo o que ela foi achando na rua, ela decorou o poste. Então, tinha brinco, tinha moeda, tinha negócio de cachorro. Nossa, achei sensacional. Já tirei foto na hora, vou postar no Facebook. E aqui no Brasil, em São Paulo, eu sou apaixonada pelos músicos de rua, pelos artistas de rua. Eu acho que a gente tinha que ter um em cada quarteirão. Quando você sai cansado do trabalho e andando pela rua, ouve uma música, vê um palhaço na rua, vê um mágico, já te dá um sorriso, né? Em vez, as empresas ainda insistem
em não ouvir o consumidor e colocam aqueles caras que está bem no rush do final do dia e sabe que, cara, tem um segundinho para responder uma enquete? Cara, quem que são as pessoas no marketing, nas vendas dessas empresas que não se percataram que quando você sai do trabalho, você não quer dar tempo para ninguém. Você está correndo ou para a academia, ou para estar com sua família, ou para ir no supermercado. Ninguém tem tempo. Por que não colocam suas petições do lado do músico de rua? Por que não patrocina o músico de rua que, quando é bom, te faz parar. Mesmo quando você está com pressa, você para e você ouve, e você dá o dinheiro, ou dá o agradecimento, que fala, nossa, uma alegria na minha tarde cansada, no estresse dessa cidade, que é uma cidade dura, e você recompensa. Antes da sua pergunta, só quero complementar. A rua tem alma. Toda rua tem alma. Então, na verdade, eu tenho uma questão com a Nathalie. Primeiro eu vou discutir com ela. Dá licença. Nathalie, eu só queria substituir a palavra consumidor por cidadão. Eu acho que é muito importante. Eu prefiro ver a rua como cidadãos e não como consumidores. Agora para cá. Não, eu falei que eu era o palhaço. Então, veja o seguinte. Essa ideia de cidadania é muito importante. E a rua tem alma. Então, quando ela falou do poste de São Francisco, quando você falou de algum exemplo, toda a rua pode ser feito isso. É difícil. Não é fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos discutindo aqui a felicidade. E é exatamente porque é difícil que nós podemos fazer. Vamos fazer o seguinte? Vamos gritar um grande bom dia para quem está assistindo? Bom dia! Obrigado. Oi. Oi, bom dia. Meu nome é Beth. Acabou nem virando mais uma pergunta mais depois do que vocês falaram, mas falando em cidadania, o que eu imagino é que todos nós, habitantes do planeta Terra, independente de onde moremos e cidades, todos somos cidadãos e somos pessoas. Né? Quando eu estou numa empresa, eu posso ser uma pessoa jurídica, que eu sou uma pessoa física ao mesmo tempo. Então, eu acredito que o que eu estou vendo aqui com vocês hoje bate muito de frente com o que eu venho acompanhando e percebendo, coisas que eu não percebia há tempos atrás. Eu acho que todos, independente de estarem no poder público ou em empresas privadas, todos somos pessoas e que temos necessidades. Chegamos num nível de saturação de algumas coisas muito grandes e talvez precisasse chegar nisso para poder retroceder e ver que não vivemos sozinhos, que precisamos da comunidade, precisamos de mobilização. Não é cultura no nosso país mobilização para algumas coisas, elas são pequenas, elas são isoladas, mas eu acredito que agora a própria internet, tudo que vem acontecendo nos últimos anos e aonde chegamos hoje, vem dessa plataforma que, se tornar viral isso, vai ser obrigado o governo a ter um canal interno para atender essa demanda. Porque o que vai acontecer? Né? Pessoas de todas as cidades vão começar a se mobilizar, vão começar... Vai ter solução ou não vai? Então, é um movimento que não tem volta. E um exemplo disso que vocês estão falando, eu passei essa semana por isso e achei muito curioso. No bairro onde eu moro, na rua onde eu moro, demorou-se muito tempo para ter a cultura de coleta seletiva de lixo. Né? Assim, é muito difícil você... E meu prédio inteiro já faz 2, 3 anos. Né? Não sei o que aconteceu, que cortou-se a coleta seletiva de lixo em vários quarteirões ali. Eu moro na região do Parque do Ibirapuera. O que aconteceu? 2, 3, 4 prédios, os síndicos do prédio que se conhecem, começaram a mobilizar vários prédios em 3, 4, 5 ruas para poder buscar um outro lugar que possa fazer a coleta, porque as pessoas se habituaram a isso. Né? Então, você começa a ver realmente que faz toda a diferença. Você mudar algumas coisas, quebrar paradigmas de algumas coisas, e é um caminho sem volta. Então, se o que está acontecendo aqui, que está sendo transmitido para Santa Catarina, e tem vários movimentos no Brasil e fora do Brasil, não importa se são pequenos, é o que ele falou. Começa pequeno, mas eu sinto e enxergo, e hoje eu confirmei, é um caminho sem volta. Posso responder? Quem tem filhos aqui, hein? Vocês conhecem... Eu vou pedir para vocês cantarem. Não, mas é verdade, porque veja o seguinte, vocês querem fazer uma revolução e não querem cantar? Não tem revolução sem hino. Então, veja o seguinte, quem tem filhos já cantou para se essa rua fosse minha. Então, vamos cantar junto? E daí vocês têm um exemplo, gente. Vocês dão para os seus filhos e não seguem? Vamos cantar. Se essa rua
Siga um exemplo. Vocês dão para... Chega aqui. Pronto, vocês têm o caminho. A revolução começa com esse hino. Mude sua rua. Vocês ensinam os filhos, mas não seguem nas ruas, gente. O governo vai mudar exatamente porque o silêncio das ruas é que é agressivo. Não é o barulho que a gente faz, o silêncio que agride. Vamos acabar com o silêncio. Isso que nos preocupa. Ô, Mauro, estão chegando algumas... Essa que eu não pedi para cantar o hino do Corinthians, hein? Pelo amor de Deus. Mauro, estão chegando algumas questões aqui de gestores públicos. E eles, a dúvida que tem surgido aqui é o seguinte: como que eles participam no MyFan City? Eles participam como uma pessoa física, ou eles precisam se estruturar para isso, precisam incorporar essa cultura da rede social dentro do governo, fazer com que o governo haja em forma de rede antes? Ok. O gestor público ou o gestor privado, ele participa de duas maneiras. Primeiro, como cidadão. Ele é uma pessoa e ele participa até para poder dizer como vai a rua dele. Segundo, ele cadastra a entidade e ele recebe um admin, um administrador com um número. E ele recebe o relatório reservado para poder fazer essa mudança. Ele cadastra a entidade, ou a secretaria, ou a administração regional. Por isso, nós estamos buscando todos os prefeitos. Nós fizemos um convênio que já está assinado com a Frente Nacional dos Prefeitos. Ela congrega as 550 maiores cidades do Brasil. E esse convênio estabelece que nós cederemos para todos os prefeitos e suas administrações regionais e suas entidades todo um cadastro gratuito, e eles cadastram quantas pessoas quiserem para ter acesso a esses dados para poder fazer a mudança. Então, é muito fácil. Nós vamos começar agora em maio. A minha dúvida também surgiu o seguinte: nós estamos vendo um movimento muito forte voltado ao empreendedorismo social, que acabam canalizando, que acabam galvanizando essa questão. Essa plataforma também prevê essas organizações, além da participação individual? E aí é que vem a outra coisa importante. A plataforma é aberta e você pode agregar. Quando eu cheguei, eu escutei alguma coisa que será feito pelo Detran, que é a Balada da Vila. Posso falar? Não. É a Balada da Vila. E está agregando uma série de identidades. Dá para usar aplicativo para mapear toda a região, melhora a segurança, melhora serviços. Eu escutei alguém que queria falar de meio ambiente. Eu fui para Brasília, para o Ministério Público Criminal, queria alguma coisa, o Ministério da Saúde. Essa é a única plataforma que agrega a todos. E, veja, eu estou dando a plataforma gratuitamente para o governo. E é por isso que eu acredito na viralidade. Eu não preciso de concorrência pública. O governo não precisa gastar milhões para desenvolver um app. Eu tenho toda a sociedade, todo mundo que pensa no digital, que pode agregar o seu aplicativo no nosso. Veja, como cresceu o Twitter, como cresceu todos eles, gratuitamente. E veja, para o governo dar gratuitamente esses dados, ele está dando um gesto de boa vontade para ele mesmo. Ou seja, eu não vou gastar dinheiro público para criar um app. Eu tenho um app, eu tenho uma plataforma de computador, eu tenho um portal e tenho informação. Eu processo para o governo. Interessante. Agora, você está falando que é gratuito, que isso está disponível para as pessoas. Agora, eu fiquei curioso o seguinte: qual é o modelo de negócio? Como é que você vai viver? Você precisa pagar suas contas no final do mês. Tá certo? Você vai à padaria tomar o seu café, tem que pagar isso aí. De onde vem isso aí? Olha, essa era a pergunta que eu queria. Eu posso fazer comercial? Por exemplo, será que o BNDES patrocina? Não, veja o seguinte, não, é simples. Tem um modelo de negócio, eu gostei. Para todos os governos municipais, eu dou gratuitamente. O modelo de negócio nós estamos buscando, estamos apresentando. Nós temos 14 patrocinadores privados que põem a sua marca no aplicativo. Quando abre, vai aparecer
Banco X. Está aberto, ainda não vendi para banco. Senão já dava o nome já, ele ficava feliz. Banco X. E mais uma outra empresa. E para cada setor de atividade, para os 12 temas, cada um dos temas tem patrocínio. Então, ele tem autossustentabilidade. Eu estava vendo, dia 15, aliás, todo mundo que é de São Paulo, dia 15, prestigia o lançamento do livro da Nathalie, tá certo? Eu faço comercial aqui, sou publicitário. E é para comprar, não é só para visitar, não. Bom, o que a gente está fazendo? Nós estamos buscando esses patrocinadores, está muito próximo, por isso eu não posso anunciar, porque tem um grande portal que estará com a gente. Então, ele vende esses patrocínios. Não existe milagre abaixo da linha do educador. Sem dinheiro, não tem free lunch. Ou seja, o que eu não quero é o dinheiro público advindo de secretarias ou administração direta, porque exatamente não preciso, eu não quero o patrocínio delas. A iniciativa privada e mesmo a iniciativa pública, bancos oficiais, podem patrocinar. Então, é isso, ou seja, eu estou buscando conhecimento acumulado para criar a sustentabilidade do projeto. Perfeito. Eu vou fazer mais uma pergunta. Eu queria entender, assim, queria que você compartilhasse essa experiência da construção desse índice de bem-estar. Como é que ele está estruturado? Quais são os módulos? Quais são os assuntos em que você estava trabalhando isso aí? Veja, são duas coisas. Uma coisa é o MyFancity, que é evidente que o nome MyFancity é duro aplicar. Nós temos registrados Minha Cidade Digital, ou seja, o nome vai ser Minha Cidade Digital para efeitos do Brasil, né? Índice de bem-estar. Não vamos misturar duas coisas. Uma coisa é o que nós estamos fazendo, que é tendência e uma rede social focada em cidadania e dando gratuitamente a informação para o Estado, para as prefeituras, para o administrador público. A outra coisa é o índice de bem-estar, o Wellbeing Brasil. Isso é feito através de uma pesquisa acadêmica, junto com a Fundação Getúlio Vargas. Os temas são os mesmos que estão no aplicativo, e isso daqui tem sorteio de cidades, tem toda uma gama de procedimentos técnicos que toda a estrutura da Escola de Administração de Empresas de São Paulo está fazendo. E esse índice não é fácil de ser construído, porque ele tem que levar em conta as variações regionais, identidades regionais. Então, ele tem duas fases. A primeira, que nós estamos fazendo agora, que são a pesquisa acadêmica interna dentro da FGV. A segunda é colocar em campo uma pesquisa que leve em conta também dados que a gente levantou, para poder formatar o questionário, mas coloca essa pesquisa em campo. Volta, nós vamos para 9 discussões públicas em 9 estados diferentes para retratar o Brasil e ver se aquilo que nós pesquisamos em determinados locais é válido e leva em conta as variações. Você vê que gripe pega, a felicidade ainda está pegando aqui. Levando em conta as variações regionais. Então, isso é o índice de bem-estar. Isso é com a Fundação Getúlio Vargas, tem N professores trabalhando, e, fatalmente, o governo do Estado participará através de discussão pública, trazendo gestores públicos em reuniões como essa, para acatar sugestões. É um processo lento, e eu acredito que, se nós tivermos sorte, competência, nós vamos só conseguir ter esse índice, o primeiro do Brasil, em dezembro, não antes disso. Quer complementar, Nathalie? Não. Eu tenho uma outra questão. Se não tiver do público, eu vou continuar. Eu tenho uma outra questão que é a seguinte: a natureza humana é muito variada, né? Por mais que a gente fale de felicidade, tem algumas pessoas infelizes. E a gente tem visto, no ambiente das redes, pessoas que usam aquele espaço para militância, que acaba contaminando, inclusive, espaços de boas conversas. Você pretende... você está tomando alguma cautela em relação a isso? Você tem aí alguma... você vai acompanhar isso de alguma forma para poder intervir? Como é que você está tratando isso aí? Eu acho que todo cidadão é livre para se expressar, até para se expressar mal. É um direito dele, inalienável do ser humano. Você pode monitorar, você não pode proibir, você não pode coibir. Você tem até o direito de não escutar, é só bloquear.
O aplicativo tem uma necessidade e a gente tem policies no aplicativo. Se alguma pessoa fizer check-in em vários lugares ao mesmo tempo, nós identificamos pelo número. Então, não tem jeito de, através do aplicativo, fraudarem os resultados. Porque isso poderia... o cara quer falar mal do PT, outro quer falar mal do PSDB, põe 1000 pessoas no mesmo lugar e pode alterar os dados. Esses dados não são enviados para as prefeituras. Nós temos um código de segurança, algoritmos que acompanham isso. Posso fazer uma pergunta? Pode, lógico. Eu queria fazer uma pergunta para a Nathalie. Ela está cansada, mas eu queria fazer uma pergunta. Como a gente pode levar isso, essa discussão, e ampliar isso, a discussão da felicidade, para universidades, escolas, e como o FIAP, que é uma universidade, e você pode ajudar nisso? Você tem uma palestra tão bonita, tão interessante, eu queria que você falasse mais, mas eu também quero falar mais, e eu quero que todo mundo aqui fale. Obrigada, Mauro, obrigada. Bom, uma coisa que a gente fez, como que pode levar mais para faculdades? A gente tem feito o inverso. Com o nosso trabalho, de repente, começamos a ser convidados para eventos onde só convidavam empresas. Então, para seguir um pouco o exemplo do espaço que a gente lançou, a gente temos um campus na Avenida Paulista, onde as aulas só são à noite. E um andar inteiro num prédio, num lugar premium, né, do lado do metrô Trianon. E a gente, usando o exemplo do Vale do Silício, de Califórnia, vimos que um dos segredos para o sucesso desse ecossistema foi que as pessoas praticaram autorregulamento. Autorregulamento de não procurar sempre ganância pessoal imediata, de pensar um pouco mais no todo. Então, a gente pensou, bom, então, nessa linha, a gente tem essa propriedade, vamos doar ela de graça para o ecossistema. Tem empreendedor que está procurando espaço, vamos doar nossa propriedade. Aí, claro, teve toda essa resistência interna de pessoas, não, mas como vai ser? Tá, vamos fazer, por que não? E a gente fez. E tem sido uma felicidade enorme as pessoas que estão vindo nesse espaço, a gratidão que as pessoas sentem, como elas querem trabalhar conosco. Então, tem virado para a gente uma linda surpresa de todo bom que pode acontecer quando a gente vê além de só nosso modelo de negócio e de só nosso benefício pessoal, porque a gente poderia ter agora uma fonte de ingressos muito forte com o aluguel desse espaço. E a gente não está tendo. A gente está deixando isso de graça. E como chegar nas faculdades? Um dos meus sonhos, e o primeiro passo foi o livro, mas um dos meus sonhos é que o conteúdo tem que mudar. Tem que ter felicidade 101, vergonha 101, coragem 101. Esses temas têm que ser falados na faculdade. Então, talvez através da economia que estamos vivendo, que é a economia da conectividade, e que você pode usar essa agenda de novos modelos de negócios, de novas fontes de rendas. Nesse evento que eu fui agora, estão até falando que estão criando uma moeda mundial que não vai ter barreiras. A gente ainda aqui tem barreiras para usar o PayPal. Eu tive problema com meu cartão de crédito, apesar que eu desbloqueei ele antes de sair do Brasil. Tive problemas quando cheguei lá. Então, eu acho que talvez através daí, que é um tema de muito interesse e de muita popularidade agora, entrar por aí, né? Não é só Facebook e Google, é todo. O modelo está sendo virado. Se lança de graça primeiro. O padrão hoje em dia é lançar de graça. O padrão hoje em dia é lançar beta. A gente lançou o espaço físico beta. Então, talvez por aí, eu acho que é uma forma de vender, porque às vezes pode ser mais difícil falar, vou chegar lá e falar de felicidade, né? Ou também o movimento Gov 2.0. Legal. Nathalie, tem uma questão aqui da Kelly. Queria que você comentasse essa questão aqui. Ouvir o consumidor no âmbito privado é importante, não é? Mas no setor público, não seria importante também ouvir o servidor como cidadão? Queria que você comentasse. Sim, concordo. E aqui, retificando-me, o erro é ver as pessoas como consumidores. A gente tinha que ver as pessoas como pessoas. No setor privado, no setor público, no setor educacional, em todas as áreas. E é isso, acho que a gente tem que trabalhar dentro para fora. Como que a gente vai prestar um serviço bom
ou humano para nossos outros colegas, né, na sociedade, se a gente, dentro do nosso sistema, não está feliz. Falando aqui do setor público. Legal. Eu fiquei também curioso com aquela foto do Obama. E daí, assim, o que te levou a escolher aquela foto? Foi a formação dele em Harvard? Foi a ser o presidente da maior potência do planeta? Ou queria que você falasse. Engraçado, né? Porque só hoje, no contexto do governo, que está surgindo essa pergunta. Já usei essa foto várias vezes em outros eventos. Na verdade, eu sempre tento achar fotos que sejam provocativas e que divertam. Como eu já sofri em tantas apresentações aburridas, então eu sei que, às vezes, desses eventos pode ser assim uma tortura, não um prazer. Então, eu sempre tento procurar coisas engraçadas e provocativas. E Obama... Mal conheço a trajetória dele, para ser honesta. Eu acho que estava pesquisando arrogância, snobismo. Eu uso assim, analogias, né? E achei a dele. E achei a postura. Que foi. Alguma outra questão? Eu tenho. Espera aí, deixa eu só... Tem lá? Tem uma aqui. Desculpa, eu tive chefe que me olhava desse jeito. Já tive chefe que tinha o queixo até aqui e me olhava assim, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para você. Você não acredita que essas questões que nós colocamos hoje estão recomendando uma alteração radical no currículo das universidades? Porque eu diria que o que nós comentamos aqui provavelmente não faz parte da formação nem do gestor público, nem do gestor privado que vem aí, que vão ter que se defrontar com questões dessas mais complexas que lhes estão sendo colocadas por essa novo canal de comunicação da sociedade, e que parece que os livros pararam no século XX ou no século XIX e que o século XXI não chegou ainda. Queria saber se você, como é que você vê isso dentro da FIAP, como é que você vê isso no ambiente universitário de uma forma total. E, em relação ao Obama, eu apenas pediria o seguinte: eu acho que foi uma fotografia infeliz do Obama. Acho que tem mais gente arrogante que você podia pegar na internet. Então. Podia ser o Bush, né? Pois é. Não tinha nada pessoal contra o Obama, sério. Até porque não sou política. Eu quero te falar, sim, com certeza, a ideia desse livro nasceu, na verdade, na sala de aula, falando com jovens de 16 anos, e minha grande surpresa enquanto apatia e frustração e falta de segurança já existia nesses jovens. Me surpreendi muito porque pensei, nossa, o que nosso sistema está criando? E não só nosso sistema, porque eu tive o mesmo na minha juventude. E que eu tivesse gostado que me dessem quando eu tinha essa idade, que talvez tivesse me ajudado ou poupado ou, ao menos, fortalecido um pouco mais meu senso de segurança. Eu acho que a gente está vivenciando muitos questionamentos do modelo educacional, aqui no ritmo que está acontecendo fora, mas fora já se fala abertamente da validez das faculdades, e a gente aqui está ciente e estamos trabalhando nisso. Até por isso, volto no exemplo do espaço físico que a gente lançou, e vamos a lançar 2 mais em breve. Começamos a pensar se nosso rol não era só um rol de educador, e talvez um rol de conector, um catalisador para o ecossistema, um lugar neutral onde todas as partes se reúnem e todas as partes trabalham pela educação, né, pelo que a gente pode oferecer. Posso responder também? Eu queria ser reitor. O meu sonho agora, eu acabei de ter esse sonho com a tua pergunta. Então, a capacidade de sonhar é inimaginável. O que é feito aqui da meio-dia às 2? Dentro dessa sala? Não sei. Pode ser que seja feita muita coisa, mas pode ser que ela esteja vazia. O que é feito nas ruas da meio-dia às 2? A cultura que vem da periferia de São Paulo, que a gente aqui, às vezes, o rap, tudo que está acontecendo, o rap já hip hop, qualquer coisa, essa cultura está aqui no centro. Por que a gente não aproveita as horas do almoço para fazer a universidade da rua? Criar aqui em São Paulo, o governo, criar a Street University. Eu me formei lá, eu aprendi tudo lá, não sei nada do que eu aprendi. Química orgânica, química inorgânica, porra nenhuma, não sei nada.
O que eu sei é o que eu aprendi na rua. E é isso que a gente deveria fazer, é levar para a rua, porque quando você leva para a rua o conhecimento, você tira a marginalidade. E essa Street University é uma iniciativa que falta. Os governos de São Paulo, eu acho que faz 2 governos, não foi do Alckmin, acho que foi do Covas, levava. Eu lembro que tinha campeonato de futebol, de coisa, tinha street basquete de 3 nas ruas. Ou seja, é possível fazer isso. Ou seja, a universidade, de forma regular, ensina algumas coisas. A rua ensina todas as coisas, porque lá é que estão nossos sonhos, nossos problemas, nossas ambições, e lá que nós podemos mudar. Aliás, eu tenho um filminho, posso mostrar? Não, eu gosto de mostrar filme. Dá para mostrar o filminho aí? Não, pelo seguinte, porque eu vejo a rua como a maior fonte de ensinamento que existe. Eu queria complementar ao Mauro, já tem agora uma iniciativa em Londres, que vi também nesse evento, onde os espaços que não estão sendo usados, lojas que foram, que não estão sendo usadas, espaço comercial que não está sendo alugado, está sendo usado pelas pessoas da rua. Estão abrindo esses espaços, e então a manutenção básica está sendo tomada conta pelas pessoas, enquanto o dono do espaço não aluga, está sendo usado pelas pessoas da rua. Eu falei para o cara lá, nossa, então essas casas lindíssimas que a gente tem vazias aqui, essas casas portuguesas lindas que estão vazias, porque por segurança as pessoas não querem morar aí, imagina o que daria para fazer com artistas de rua aí dentro, se tivéssemos mais essa mentalidade de esses espaços ociosos, o que a gente faz com eles? Nathalie, eu queria que você falasse da Universidade da Singularidade. O que é isso aí? Então, um dos resultados desse questionamento que tem hoje em dia, né, de nossos modelos educacionais. A Singularity nasceu em 2009 pela união de um empreendedor muito reconhecido nos Estados Unidos, o Peter Diamandis, fundador do Global X Foundation, e do futurista Ray Kurzweil, que fala que as tecnologias crescem exponencialmente, não linearmente. Então, dado esse fato que a tecnologia cresce mais rápido do que nosso pensamento linear pode acompanhar, o Peter Diamandis questionou as instituições de hoje que focam a maioria do conteúdo olhando para o passado, não para o futuro. Então, a gente não fica na sala de aula 4 anos olhando para o futuro. Aí ele falou, então vamos montar uma instituição que estude as principais tecnologias e como elas, em que ponto que elas estão hoje e o que vai sair no mercado daqui a 3 a 5 anos que vai revolucionar negócios e indústrias inteiras. Montaram um currículo em base a isso e oferecem um curso intensivo que aborda engenharia da computação, redes de sistemas, robótica, inteligência artificial, nanotecnologia, biomedicina, que mais? Biomedicina. Segurança. Fugiram alguns. Mas aborda as principais e mostra para as pessoas que vão lá o que está acontecendo hoje nessa tecnologia, quais que são as disrupções e o que vai estar no mercado daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Porque eles também advocam que a inovação vem quando você cruza uma tecnologia com outra. Então, dão exemplos incríveis, como a tecnologia de impressoras 3D. Imagino que todos já estão a par que hoje em dia já dá para comprar uma impressora 3D por $500. E 60% da impressora é impresso pela própria impressora. Mas como que isso impacta a indústria da medicina? Que hoje em dia já estão fazendo testes para imprimir fígados 3D. Como isso vai impactar a indústria da doação de órgãos? E por aí vai. Tem um monte de coisas. Hoje em dia já estão fazendo, por exemplo, roupa de spray, mas essa roupa pode ter propriedades medicinais. Hoje em dia já estão fazendo instrumentos musicais com impressora 3D. Então, é uma revolução enorme, e o que eles falam é que, dando esse conteúdo para essas pessoas que vão nesse curso, eles estão formando os líderes do amanhã, porque com esse conhecimento eles vão poder enquadrar os desafios da humanidade com uma visão maior. Então, tem outro exemplo sensacional de erradicação de malária, a detecção de malária. Tem uma pessoa jovem que descobriu uma forma fácil de identificar por meio de um sistema que dava para plugar no computador. Mas aí o gargalho era contratar milhares de pessoas que fizessem o trabalho operacional de ir identificando o negócio da malária. Aí veio outro cara e falou, por que a gente não monta um jogo
monta o jogo onde a própria ação de jogar o jogo já vai fazer que os jogadores estejam identificando os exemplos que têm malária. E aí, em questão de 15 dias, miles e miles de pessoas se montaram nisso. Então, o objetivo é esse, dar as ferramentas para começar a enquadrar os desafios da humanidade desde um outro ângulo, tendo o conhecimento que hoje em dia as ferramentas estão na nossa mão, já não é tão distante como era antes. A internet, a parte software, já está na mão de todo mundo. E agora a parte hardware está ficando mais na mão de todo mundo, porque agora montaram também lá espaços, a gente gostaria muito de fazer isso aqui também no Brasil. Tem espaços onde tem toda a maquinária que você precisa para montar um protótipo. Tem impressora 3D de todo tipo, tem cortadora laser de todo tipo. Então, se você tem uma ideia de um produto físico, você pode ir lá e prototipar, testar e... Eu queria só falar sobre a grande invenção. A palavra inovação, às vezes, me incomoda. A grande revolução no Brasil foi feita com um pouquinho de água, uma pitada de sal e 2 de açúcar. E nós acabamos com uma doença. Nós devemos isso à dona Zilda Arms. Então, as grandes revoluções vêm, às vezes, de pequenas ideias. Quando a gente fala em rua, não vamos ficar em rua só na rua física. É a pequena ideia, é pensar pequeno que você faz a grande mudança. Isso acabou com a desidratação infantil. Ou seja, não é só com a tecnologia que nós vamos fazer a mudança. O que é muito importante é humanizar a nossa ação. Ou seja, todo mundo aqui está com o celular na mão. Cabeça, tronco e celular. E, na verdade, é importante que isso seja humanizado, porque a ação não vai sair. Eu não acredito em revolução que sai do Facebook. A revolução sai da rua e da nossa ação. Ou seja, é importante usar o aplicativo? Fundamental. Mas a nossa ação, do ponto de vista da interação com o poder público, privado, empresas, é absolutamente relevante. Eu fico preocupado toda vez, eu já tenho idade, fica 3 horas no telefone para resolver o problema da NET, para resolver o problema do cartão de crédito, do desvio ilegal, disso. E daí, quando você pensa que você vai tirar férias, você pega uma fila no pedágio de 14 horas, porque é uma concessão pública, é uma iniciativa privada, e até hoje não se criou um sistema inteligente para que eu não fique 14 horas. Ou seja, eu passo sábado 14 horas no pedágio e 12 horas na volta. E passo na praia 3 horas, onde você não recicla nada. Queria falar só sobre reciclagem. Já que eu estou aproveitando o comercial para reciclagem. Só 4% dos prefeitos do Brasil, ou seja, só 200 prefeitos sabem que em 2014 todo mundo tem que mexer com lixo. Ou seja, quem ama, cuida e começa a logística reversa. As empresas que produzirem têm que cuidar do que produziram. E isso é importante. O que o governo produzir também, ou empresas estatais produzirem de lixo, tem que cuidar do lixo. Quem ama, cuida, quem cuida, ama. E os prefeitos do Brasil não sabem como fazer. Começa em 2014 a lei da mobilidade urbana. O que nós vamos fazer? Ninguém sabe o que fazer. A Câmara dos Vereadores de São Paulo está discutindo calçada. E nós já estamos com as calçadas absolutamente depredadas. Ou seja, o poder público já criou mecanismos para que a gente melhore a nossa qualidade de vida. Então, o poder público está atuante. E a sociedade? O que nós vamos fazer para que isso aconteça? Só basta isso. Eu queria, explorando um pouquinho mais, estão surgindo algumas questões, querendo saber da sua plataforma, do MyFan. Sua não, nossa, né? Tua. Assim, você chegou a ter, nesse período de testes, algum caso concreto de uso da plataforma? Queria que você reportasse isso. Nesse ano de teste, nós chegamos a 150 mil usuários participando de alguma forma e encontramos uma série de defeitos que consertamos. A plataforma, com todos os 40 dias, mais ou menos, em 40 dias a plataforma já estará adaptada a um grande portal, ao Facebook e com todos os insights que nós recebemos durante esse ano. É uma coisa curiosa, é um exemplo curioso.
Você sabe qual é o grande problema urbano que apareceu em São Paulo e depois apareceu como tendência, e depois em pesquisas e é uma realidade? A poluição sonora. É um caso relevante. Ninguém para pensar na poluição sonora. E quando você vai como tendência, apareceu. E nós falamos com o prefeito, na época era o Kassab, e algumas providências começaram a ser pensadas. Se foram realizadas ou não, não acompanhei. Então, assuntos como esse são relevantes. Agora, tem uma coisa que acontece. Olha, nós fizemos um teste na Marginal Pinheiros, ano passado. Tudo que veio de informação naquele congestionamento não ficaria governo de pé. E o governo não era culpado. Choveu, São Paulo tem... Não era o governo, tem uma série de fatores. Agora, eu quero ressaltar sempre que o governo é importante como líder, para liderar esses processos, mas as empresas são absolutamente determinantes, porque, veja o seguinte, elas acabam com o teu bom humor. Elas acabam. Serviço de atendimento ao consumidor. Você comprou móveis, você fica sentado um dia esperando os móveis chegarem. Não, senhor, já está chegando. Daí tem que falar com o montador. Daí o montador tem que falar com esse. Em qualquer serviço de atividade das empresas, ela interage com o público. E ela só pensa em fazer a publicidade e a comunicação. Ela é um defeito. As agências de publicidade erram, porque o cara põe 20 milhões para vender o produto, mas não cuida do produto e do cidadão. É isso que tem que mudar. E nós não nos organizamos nem para isso, que é o básico. Sem dúvida. O que eu tenho notado também é o seguinte, o governo, como empregador, ele tem atraído assim, talentos, né? Ou seja, trabalhar para o governo, trabalhar no governo, tem sido uma forma de ter um emprego estável, seguro, bem remunerado. A gente vê o seguinte, que essas pessoas são atraídas, entram para o governo e, assim, se desestimulam ao longo desse processo. Né? Ou seja, acabam se sentindo subutilizados, acabam se sentindo que poderiam fazer muito mais do que na realidade estão fazendo. E daí, assim, acaba entrando num ciclo de fazer um novo concurso e prolongar esse processo. Como é que a gente pode fazer para que essas pessoas, assim, a gente use o que há de melhor nelas, ou seja, que elas se tornem pessoas felizes, plenas, realizadas e que contribuam para que o Estado também se transforme, seja um Estado que promova a felicidade? É para os dois essa pergunta. Você primeiro. Eu tenho um comentário a fazer. Acho que não é só o governo, sabe que eu tenho ouvido muito, e já da minha época também, as empresas. As empresas não estão conseguindo atrair os jovens, e aqueles que atraem, muito rápido se sentem frustrados. Foi meu caso, trabalhando em uma empresa grande, onde eu via que meu trabalho, e acho que tem muitos paralelos com trabalhar no governo, às vezes o trabalho é tão pequeno e é tão operacional que você realmente fica pensando, nossa, eu poderia estar fazendo tanto mais, né? E foi a razão pela qual eu saí da empresa multinacional, da carreira multinacional. Eu falei para meu chefe, olha, eu poderia estar guardando um monte de dinheiro, mas meu dia a dia é um inferno aqui. Eu tenho que preencher um monte de papeleria para que aprove R$50 para eu fazer uma iniciativa. O que dá para fazer? Eu acho que, na medida do possível, em cada sistema, liberdade, autonomia, eu acho que começa com microações. Microações. O que dá para fazer dentro do escritório físico de vocês agora, hoje? O que dá para fazer que é diferente? Dá para convidar um professor de hip hop a dar aula na hora do almoço? Coisas pequenas, coisas que até às vezes são catalogadas de bobas, mas que dão um brilho no nosso dia a dia. Eu acho que eu tenho uma resposta boa para você. Muito boa. Eu até vou me parabenizar. É o seguinte. Em primeiro lugar, hoje, trabalhar para governo em empresas estatais passou a ser um sonho da classe média. É um sonho da classe média, concursos de Banco Central, Banco do Brasil, governo do Estado, enfim, todos têm um plano de carreira. É o ideal? Não é o ideal. Uma vez perguntaram para um presidente da República, qual é a função do presidente da República?
E ele pensou, ele falou, um animador. A liderança faz a mudança também. Então, essa mudança tem que acontecer de dentro para fora, mas tem que acontecer através de ação da liderança. E nós precisamos, no Brasil, uma reforma política, uma reforma social, nós precisamos de reformas. Não dá para a gente poder ficar aqui discutindo quais seriam as possíveis. Mas eu queria falar de felicidade e de mudança, e aonde o poder público teve uma ação absolutamente relevante. E como eu não posso ser partidário aqui, eu vou falar de duas grandes mudanças. A primeira grande mudança do governo, e as mudanças substanciais no Brasil, infelizmente, só partiram do governo federal, nunca parte do município para baixo. Por isso que o My Fan City é importante, minha cidade digital. A primeira grande mudança foi a estabilidade da moeda. Um país sem inflação deu possibilidade de nós termos um crescimento sustentável e uma estabilidade para toda a sociedade. Segunda coisa que foi a lei de responsabilidade fiscal, que fez com que o Estado gastasse só aquilo que tem. E a terceira coisa foram os programas sociais que aconteceram nos governos, até agora, inclusive o do Lula, com a Bolsa Família. Nós temos uma nova sociedade no Brasil, nós temos um novo Brasil, nós temos essa nova classe social que surgiu no Brasil, não é a nova classe C, é a nova classe C, a nova classe D, ela é demandativa, ela quer ensino, ela quer conhecimento, e esse Brasil está mudando, graças aos últimos 16 anos de governo, independente de situação e oposição. Sim. E isso mostra que as grandes revoluções partiram do Estado. A crítica ao Estado é injusta. Eu estou falando do Estado sem falar do governante que fez. Aconteceram coisas relevantes. O Brasil mudou. Quando ela coloca a foto do The Economist na palestra, tem lógico, o Brasil é outro. Esse outro Brasil que nós conhecemos tem um Estado mais moderno. Tem muita coisa para ser feita, mas tem muita gente boa querendo fazer muita coisa. Queria falar a segunda coisa. Crise econômica de 2008. Independente, e eu não vou fazer aqui defesa de partido político, é percepção. Quando a gente fala de felicidade, de mudança, de sonho, de imaginação, a crise econômica poderia ter pego o Brasil de frente. E o Brasil enfrentou essa crise com uma dignidade. É uma marolinha. Continue consumindo. Foram mudanças, foram coisas sutis que mexeram na percepção da sociedade, que fala, não vai acontecer aqui. Foi só no Brasil? Esse exemplo aconteceu. Nós estamos passando na América Latina uma revolução, gente. Eu não estou fazendo a defesa de nenhum regime, mas o fato é o seguinte, nós inserimos numa sociedade mais de 200 milhões de pessoas na América Latina que estavam à margem da sociedade. Se quebrou o Estado, eu não sei, mas melhorou a qualidade de vida das pessoas. Então, os Estados e o Estado, ele é absolutamente fundamental para o desenvolvimento. Ele dá o norte da economia e tem bons servidores. Precisa melhorar plano de carreira para você se motivar? Poxa vida, se eu tivesse sentado nessa cadeira, eu queria aplausos, porque o Inova Day é uma iniciativa, independente do plano de carreira, e vocês merecem todos os aplausos por essa iniciativa. Aliás, poderiam aplaudir o Inova Day. Estou envaidecido já. Mas, assim, pelo adiantado da hora, a gente precisa concluir essa palestra. Eu queria agradecer ao Mauro, queria agradecer à Nathalie pela generosidade, pela disponibilidade de tempo, e queria que vocês deixassem uma mensagem para o gestor público, uma breve mensagem de fé e otimismo, e em quê? Né? Ou seja, eu queria que vocês deixassem aí uma última fala. Por favor. Eu queria passar um vídeo, mas fiquei sabendo que não tem... Já que o Mauro passou tantos vídeos, né? Mas é uma canção linda. Então, minha última mensagem seria, vai procurar essa canção, que eu fiquei sabendo recentemente, A Pedra Filosofal. Eles não sabem que os sonhos são. Quem que conhece? Quem que sabe cantar? Você conhece? Não, eu vou cantar outra. Pena que não trouxe, mas ela termina algo assim. Então, essa seria a minha frase final. Vou piratear deles. Ela termina assim. Eles não sabem que os sonhos são. Eles não sabem que cada vez que o homem sonha, o mundo pula para frente.
e que sonhos são como uma bola colorida nas mãos de uma criança. Então, vamos procurar essa canção, porque é lindíssima. E essa seria a minha mensagem final. Obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui. Segundo, parabenizar vocês pela iniciativa. Terceiro, agradecer a paciência de quem está de longe escutando tudo isso. E se eu falei muita bobagem, me desculpe, mas eu fico à disposição para me desculpar pessoalmente com cada um de vocês. Mas que queria falar uma coisa. A minha geração sofreu muito. Nós vivemos todas as dores da mudança desse Brasil. Nós vivemos o tempo obscuro desse Brasil. E hoje nós estamos vivendo um novo Brasil. Esse novo Brasil tem oportunidade para todos. Tem oportunidade para sonhar, tem oportunidade para imaginar, tem oportunidade para produzir e tem oportunidade para mudar. É só começar. Eu queria sugerir uma música também. Eu não vou cantar, eu estou meio rouco hoje, gripado. Mas, primeiro, duas, pode ser duas? A primeira é que ele me fez tanta pergunta de tanta coisa diferente que eu fiquei pensando no Raul Seixas, quando ele falou, eu nasci há 10 mil anos atrás e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu sei tudo, eu respondi sobre tudo, eu fiquei tão contente. Então, essa é a primeira. E a segunda é uma música que não é de um brasileiro, mas que é o Imagine, do John Lennon. Eu acho que a gente pode sonhar com um mundo melhor, e só basta começar. E, para terminar, felicidade pega. Espalhe essa ideia. Agradecemos muito a presença de todos, a participação. Esperamos encontrá-los no dia 24 de maio, aqui no auditório da Boa Vista, ou online. Até mais, muito obrigada, uma ótima tarde, um ótimo retorno aos seus lares, aos seus trabalhos. Muito obrigada.